E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Olá, meus consagrados! Essa narrativa nos ajuda a compreender o porquê que existem pessoas que, tendo a oportunidade de conhecerem Jesus, não o desejam e preferem não ficar perto dele. E para um estudante ou um leitor assim mais dedicado e curioso, a narrativa de Marcos no capítulo 5, aliada a esta aqui de Mateus, vai oferecer para a gente assim, uma melhor cenografia, para uma melhor compreensão. Há 2 cidades envolvidas na ida de Jesus lá para o lado de lá do Mar da Galileia, no lugar onde está a Jordânia. São as cidades de Gerasa, que ainda está até hoje lá, e Gadara, que só restou escombros. Gerasa, que vem do radical ger, possuir, fala do lugar dos possuídos, dos dominados. São cidades conquistadas e dominadas primeiro por Alexandre o Grande, depois por Seleuco e Ptolomeu, que são 2 dos generais de Alexandre o Grande. Em seguida foram dominadas pelos romanos. Então a cidade ganhou o nome do fenômeno histórico das dominações. E chegando Jesus naquele lado, veio do cemitério 2 homens absolutamente doidos, possuídos de demônios. E um deles se destaca pelo grau de violência que ele tinha. Vejam bem, Jesus entra em contato com 2 loucos, um extremamente violento e um rabi tendo contato com uma pessoa que dormia entre os túmulos, no lugar de pagãos, era impensável nos costumes e nas leis judaicas daqueles dias. Além disso, ele é possesso de espíritos imundos que vivia nos sepulcros e possivelmente cavava os sepulcros para morar lá e quem sabe para se alimentar lá nesses buracos. E todas as vezes que tentavam prendê-los em cadeias que eles quebravam, essas cadeias, esses grilhões, eles quebravam e fugiam e ninguém conseguia segurá-los. Subjugar eles não dava. Esse sujeito, ele era o único ser livre naquele lugar, livre da dominação romana, livre dos impostos e livre de qualquer um. A propósito, esse é o status comum dos loucos. Dizem o que querem, o que pensam. Quem é que pode colocar cerquinhas em volta de um louco? Ao louco, há uma permissividade natural concedida pelas pessoas. Isso aí é um louco. Diz o texto que eles não param nunca, de dia e de noite andando, clamando com tantas vozes de entidades sepulcrais que vinham ali de dentro deles. Ele é o pavor de todos quantos o viam. Meu Deus, lá vem o louco. Mesmo os soldados e as legiões romanas não queriam enfrentar um maluco doido. Deixa esse cara pra lá. Não mexe com ele não. É só um louco.
É um sujeito que se rasgava, que se mutilava, ele se feria, horrivelmente machucado, vivia sangrando, em estado miserável e assustador. É esse abominável ser que, vendo Jesus, corre na direção de Jesus e diz: Jesus, que tenho eu contigo? É extraordinária essa declaração na boca do mal. O ser demonificado ali, enfeiado, amalucado, ele revela a diferença definitiva entre aquilo que Jesus representa e aquela vida morta, tomada de assalto. Jesus, ele é a antítese, ele é o contrário, ele é o oposto de toda aquela treva em forma de homem. Ele é o cemitério humano esfregado na face daquela cidade. Todo mundo sabe quem é o sujeito, mas convivem naturalmente com ele, porque na verdade eles são o quê? Eles são os doidos que nós temos aqui. E ele diz: que tenho eu contigo, Jesus? Esta é a autenticação de quem nega Jesus e se coloca no oposto ao que Jesus é. É uma pergunta retórica essa daqui, não é? Nada em nós diz respeito a ti. E ao que o Senhor representa, nada. É isso que ele está dizendo. O que vem depois ainda é mais catastrófico para quem escolhe o cemitério. A declaração: vieste nos atormentar antes do tempo? Olha que fala de doido. Porque só um maluco, somente um ser cemiterizado, pode dizer que está sendo atormentado pela luz, pela doçura, pela beleza e a candura de um ser como Jesus. Agora, por que as pessoas negam ou querem uma certa distância desse tal Jesus? É porque desejam viver assim, livres, longe da luz, longe da vida. Porque as trevas e a morte os escondem. E se a luz entra em cena, acaba revelando-os. A treva que está neles é tão escura que quando Jesus aparece, logo o contraste se estabelece. Quando Jesus aparece, diante desta amalucada catástrofe humana, não há outra coisa para se concluir. Até um louco tem que dizer alguma coisa lúcida. Agora, é a verdade não ignorada, é a verdade não escondida. Porque Cristo é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. E isto é verdade plena e absoluta. Ilumina, nem que seja para revelar a treva em que o homem está. Ilumina, nem que seja para mostrar a negação escura, a condenação de quem não quer a luz. O apelo das trevas é: deixa a gente como a gente tá. Não venha nos julgar com a tua vida. Sai com essa vida para lá. Não queremos contato e confronto contigo. Deixa a nossa vidinha de cemitério no normal que a gente quer. É vida louca, mas é assim que a gente quer. Então não venha nos julgar e colocar um fim nisso. Só a presença de Jesus ali já é um inferno do diabo e dos demônios. Mas há um coletivo humano ali naquelas cidades em que esse fenômeno acontece. Há uma cidade que não quer Jesus lá. Só um desavisado, ou um distraído, ou ainda um louco não admite o fato de que a vida humana caminha na direção do cemitério e que o homem natural vive uma espécie de gerúndio da morte, o de viver morrendo. É a maldição do Éden. Se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo, morrerás. Esses endemoniados são a expressão exata de pessoas que, mesmo diante de Jesus, o querem à distância. Preferem caminhar na vida entre os túmulos,
ainda que saibam que um dia não mais caminharão, porque estarão completamente sem volição, sem vida, mortos. Olha, queridos, o nosso chamado no reino de Deus é anunciar a vida e a vinda do nosso Senhor Jesus. É a de proclamar o tempo aceitável do Senhor, o dia da libertação, o Deus que veio no cemitério da terra para arrancar grilhões e trevas dos presos e oprimidos, os que andavam perdidos entre os túmulos. Lembrando que a opressão que todos enfrentam está no mundo, na carne e no diabo. O selo de qualidade da nossa fé passa por esse entendimento. Primeiro, dos iluminados que se libertam e desejam mais de Jesus. Segundo, mas também dos que não querem Jesus, que optam pela distância e pela residência em cemitérios deste mundo que jaz no maligno. Bons estudos. Deus os abençoe.